Salut les cocos, meu nome é Cecília Souza, sou professora de francês e a minha missão é te ajudar a trazer o francês para a sua vida. Nesse vídeo aqui a gente vai ver duas coisas super importantes em francês. Uma é o verbo être, que quer dizer ser ou estar, e uma outra são as nacionalidades, mas de uma maneira diferente. Vem conferir! Eu vou apresentar aqui para vocês, gente, um poema. O poema de Jules Bocarne. Jules Bocarne é um cantor, escultor, poeta, escritor. É um homem maravilhoso, tem mais de 80 anos, está vivo ainda. Hoje ele está doente com Alzheimer, então ele não canta mais, né? Mas é uma pessoa de grande coração, eu descobri recentemente, adorei, gostei muito de tudo que ele escreve, achei muito sensível. Ele é belga e ele escreveu um poema, né, e musicou depois, Antirracismo. É muito bom, super conhecido, eu vi em vários colégios, inclusive, sendo usado para abordar o tema, né, com as crianças e adolescentes, inclusive convidando eles a pensar e a completar de outra maneira esse poema. Mas calma, não fica com medo não fica com medo, será que eu vou entender um poema em francês? É um poema bem simples, com a construção que se repete, que usa bastante justamente as duas coisas que eu falei pra vocês que a gente vai aprender nesse vídeo, que é o verbo être e as nacionalidades. Primeiro eu vou ler todinho e depois a gente vai ver em detalhe. Todinho não, na verdade, só uma estrofe, só a primeira estrofe. Olha só. Ton Christ est juif, ta voiture est japonaise, ton couscous est algérien, ta démocratie est grecque, ton café est brésilien, ton Chianti est italien et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Vou repetir agora explicando cada parte, olha só. Ele tá sempre falando de algo e a nacionalidade daquilo, porque a ideia é, você usa isso que é de tal país, outra coisa é de outro país, tudo que está à sua volta vem de um país diferente. Et tu reproches à ton voisin, você critica o seu vizinho d'être un étranger, por ser um estrangeiro, né? Então ele fala aí justamente, ele joga na cara a hipocrisia, né, das pessoas que usam tudo de todos os lugares possíveis e imagináveis, mas fica reclamando do vizinho dele que é estrangeiro, né? Fica reclamando da imigração. Então, vamos ver agora aqui com calma. Ton Christ est juif, né? Então, teu Cristo é judeu. Ta voiture, teu carro, é japonês, é japonesa. Aqui, gente, tem que ter cuidado, porque olha só, perceba que é ta voiture. Voiture é uma palavra que é feminina em francês. Então, ta voiture é japonesa. Então, por isso que japonesa aí tá no feminino. O tá aí já dá aquele indício aí pra vocês. Ton couscous est algérien. Então, o teu cuscuz é argelino. Ta démocratie est grecque. A tua democracia é grega. Ton café é brésilien. Essa daí eu tenho certeza que vocês entenderam, né? O teu café é brasileiro. Sim, gente, nosso café é muito bom, exportado aí. Os franceses adoram. Ton café é brésilien. Ton Chianti est italien. Chianti é um vinho. É italiano, é italien. Percebam também que ele faz essa liaison aí. Quando a nacionalidade começa por vogal, como aconteceu com algérien e italien, ele vai emendar. Mas isso é algo que é facultativo, não é obrigatório. Inclusive, hoje em dia, né? Porque antigamente se fazia mais liaison do que se faz hoje. Então, hoje em dia, no dia a dia, falando cotidianamente, corriqueiramente, é bem mais comum não ver a liaison. Normalmente, hoje em dia, eu leria assim. Ton couscous é algérien. Ton Chianti é italien. Mas fica aí a critério de você fazer ou não a liaison. Vamos lá de novo? Essa estrofe aí ainda, tá? Ton Christ est juif. Ta voiture est japonaise. Ton couscous est algérien. Ta démocratie est grecque. Ton café est brésilien. Ton Chianti est italien. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Vamos ver aqui, temos duas nacionalidades femininas e duas masculinas. Japonese, grec. Japonês, grec. Qual será o
Masculino de japonaise é japonais. Japonais, japonesa. Grec, a pronúncia vai ser a mesma, só a escrita que vai ser um pouquinho diferente. Então, grec, grec. Brésilien e italien aí estão no masculino. Percebam a pronúncia. Termina com ian, ian, né? Então, brésilien, italien. O feminino, eu vou acrescentar um N e colocar um E no final. Brésilienne, italienne. D'accord? Observaram também o verbo être aí que foi repetido em cada um desses versos aí. Então, ton Christ est juif, ta voiture est japonaise, ton couscous est algérien. Percebam que sempre é. O S e o T não são pronunciados, à exceção do T quando a palavra seguinte começar com vogal, se a gente quiser. Certo? Então, tá bem claro isso daqui? Então, a gente já viu o verbo être conjugado na terceira pessoa. Então, para eu falar de alguém que não está aqui presente na conversa, eu vou falar do meu marido. Mon mari est brésilien. Ok? Ma mère est brésilienne. Então, aqui a gente viu, né? Dá para entender. O interessante de nacionalidade é que a gente entende, porque é muito parecido com o português. A gente só vai ter maior dificuldade se tiver que usar. Então, é bem importante. Qual a nacionalidade mais importante? A sua, que é a sua que você vai ter que falar, né? Quando for se apresentar, quando chegar no país, então tá lá no aeroporto, o principal que você tem que falar é a sua nacionalidade. Então, em geral, brésilien, masculino, e dependendo do sotaque, então na Suíça, no Quebec, vai ser brésilien. Cuidado, tem que ficar com a boca aberta, assim, brésilien. Não pode fechar. Se você fechar, você vai falar no feminino. Brésilien ou brésilien, brésilienne, brésilienne. Olha só, e aí sim eu pronuncio esse N. Para pronunciar o N é muito sutil. É só colocar a língua entre os dentes e fechar a boca. Brésilienne, d'accord? Se você for português, portugais. Je suis portugais. Je suis portugaise. O feminino. Perceberam aí também o verbo? Je suis. Je suis. Atenção, porque cotidianamente a gente também vai falar ele bem rapidinho. Então vai ficar suis. Je suis brésilienne. Je suis brésilien no masculino. Ou então chu. Então, bem rapidinho. Je suis brésilienne. Et toi? Tu es brésilien? Tu es brésilienne? Oh, olha só, observaram que a pronúncia é igual do il. Tu es, il est. Mas a escrita é um pouquinho diferente, tá? Tu es se escreve com E-S e il est é E-S-T. Então, je suis brésilienne, tu es brésilienne, elle est brésilienne. D'accord? Vamos fazer agora um exercício assim, pessoal. Eu vou colocar aqui o início da segunda estrofe e aí vocês vão completar. Pensa aí, hein? Se preciso der pausa aí, dá um print aí na tela, mas completa aqui, olha só. Vocês vão completar com as seguintes nacionalidades. Arabe, observe que tá no plural, tem um S aí, embora ele não seja pronunciado. Coréenne, que tá no feminino. Indienne, no feminino também. Latine, feminino. Suisse, a gente não sabe, porque é a mesma forma para o masculino e feminino. E tunisienne, que tá no feminino plural. Vocês vão completar cada verso aí com essas nacionalidades. Então, ta montre é relógio de pulso. Ta montre, observe que é feminino, tá, gente? Então, ta montre, teu relógio, né? A gente vai ter que traduzir como é o certo em português. Então, ta montre é de quelle nationalité é la montre? Lembre-se que tem a ver com a cultura dele e o momento em que isso foi escrito, né? Ele é belga e esse poema aí já foi escrito algumas décadas atrás. Então, olha só. Ta chemise é, então, sua camisa é de quelle nationalité? Onde será que as pessoas iam comprar as camisas? De onde vinham as camisas, né? Ta radio é, então a tua rádio é... Que rádio as pessoas ouviam? Tes vacances sont... Então, tuas férias são, olha só, sont. Então, tá aí o plural já do verbo être, a gente já tá vendo aí no contexto. Tes chiffres sont... Chiffres são os numerais. Então, 1, 2, 3. Tes
chiffres sont. Ton écriture est. Écriture é a escrita. Então, apesar de ser feminino, a gente coloca o tom, aí o possessivo, no masculino, simplesmente porque écriture começa com uma vogal. E aí, gente, de quebra, a gente já tá vendo aqui, né, eu falei, vai ser um vídeo sobre o verbo être e as nacionalidades. E a gente já tá vendo aqui os possessivos também juntos, né? E o gênero de algumas palavras, porque tá tudo conectado, língua é assim, né? Então, olha só. Ta montre é... Vocês já responderam? Daqui a pouquinho vai vir a resposta. Ta chemise est, ta radio est, tes vacances sont, tes chiffres sont, ton écriture est, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. E você critica o seu vizinho por ser um estrangeiro. Olha só, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Vamos lá, olha aqui agora a resposta. Ta montre est suisse, ta chemise est indienne, ta radio est coréenne, tes vacances sont tunisiennes, tes chiffres sont arabes, ton écriture est latine et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Vamos ver aqui agora o masculino e o feminino dessas nacionalidades aqui vistas. Então, suisse, como eu já falei, não muda a forma. Suisse, suisse, masculin ou féminin. Indien, indienne. Coréen, coréenne. Tunisien, tunisienne. Perceberam que isso daí é uma constante, né? Tem esse yan no masculino, yen, você acrescenta o N, coloca o E para formar o feminino aí. Arabe é a mesma forma, tá? Masculino e feminino. Latin, latine. Voilà. E para que o conteúdo aqui fique bem completinho, a gente vai ver o verbo être conjugado completamente. A gente já viu je suis brésilienne, tu es brésilienne, elle est brésilienne. Vamos ver aqui agora a parte do plural. Nous sommes brésiliens. Vous êtes, esse vous aí, lembrando que pode ser tanto falando com uma pessoa, no contexto formal, uma pessoa que eu não conheço, ou plural, falando com várias pessoas, né? Então, vous êtes, olha a pronúncia aí, tem essa liaison aí, fica um sozinho de Z. Vous êtes, e ils sont, ou elles sont, como a gente já viu aqui bastante nesse poema. Ils sont, elles sont. Nacionalidade a gente tem várias, né? 200, mais ou menos aí, em torno de 200. Então, seria realmente um vocabulário muito extenso. Mas, em geral, para formar o feminino, você pega o masculino e coloca o E no final. O E é a marca do feminino, em geral, em francês. Então, vamos fazer aqui um exercício. Français fica como feminino. Française, só colocar um E no final. A pronúncia é que muda, né? Então, o S que antes não era pronunciado, ele passa a ser pronunciado. Français, française. Certo? Canadien, canadien, canadienne. Brésilien, brésilienne. Chinois, chinois, e o chinês. Chinois, chinoise, chinoise. D'accord? Pesquisem mais sobre esse poeta maravilhoso, Jules Bocarne. Gostei bastante dele. E comentem aqui, pratiquem nos comentários que tal você fazer a sua versão desse poema. Como várias crianças e adolescentes francófonos fazem para praticar justamente esse tema. E no nosso caso aqui também, a construção, né? Gramatical, isso daí é bem importante. Como você faria? O teu, alguma coisa, é e a nacionalidade. Lembra de prestar atenção no possessivo certo, que é tom para masculino, tá para feminino, o objeto, né? O é, e aí também colocar a nacionalidade de acordo com o gênero do objeto, masculino ou feminino. Vamos fazer o teste? Vamos ver o resultado? E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa seu joinha aqui, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, que em breve tem mais vídeo. Segue a gente também no Instagram e no Telegram para conteúdos exclusivos. À la prochaine!